Era uma noite sem luar, daquelas em que até o vento parece esconder segredos entre os galhos secos das árvores. No interior do Paraná, onde o tempo parece andar devagar e as casas são separadas por hectares de mato cerrado, existe uma vila, esquecida pelos mapas. Mas primeiro, se você gosta de contos e histórias sombrias, clique no botão curtir, inscreva-se e ative as notificações. Conhecida apenas como Mata Negra. Lá, as famílias carregam histórias que jamais ousaram registrar em papel. Mas entre todas elas, uma se destaca: a família Silveira. Uma linhagem marcada por uma maldição, antiga, passada de pai para filho como um fardo que ninguém escolheu, mas que todos carregaram até o último suspiro. O primeiro Silveira foi amaldiçoado foi Joaquim, no ano de 1892. Dizem que ele salvou uma criança de um lobo que o atacou nos campos abertos perto da mata. O que ninguém sabia é que aquela criatura não era um animal comum. Joaquim sobreviveu. Mas a mordida foi só o começo. Na primeira lua cheia após o ataque, a família recolheu os líquidos vindos do porão da casa. Pensaram ser um cão ferido, mas o que encontrou foi Joaquim, coberto de sangue, os olhos amarelos e dentes que não eram mais humanos. Ele não reconhecia ninguém. Atacou o próprio irmão, rasgando-o em pedaços. Só voltou a si no amanhecer, nu, reunido em um canto, sem memória do que havia feito. A vila se calou. A família o trancava durante as luas cheias, acorrentado como um animal. Com o passar dos anos, Joaquim enlouqueceu. Mas a maldição, essa não morreu com ele. Ela realmente foi passada. E foi aí que o verdadeiro terror começou. Um ritual antigo, sussurrado por um velho curandeiro da região, dizia que a maldição jamais se extinguiria. Apenas mudaria de corpo. E a única forma de evitar que ela se alastrasse fosse mantê-la dentro da linhagem. Décadas depois, o filho de Joaquim, Elias, já sabia o que o aguardava. Desde os 7 anos estava preparado. Alimentado com ervas amargas, obrigado a dormir em galpões afastados, treinados para resistir à dor. Ao completar 17 anos, ocorreu a primeira transformação. O pai, já fraco, o trancou em uma cela construída especialmente para isso. As correntes, porém, não resistiram. Elias fugiu e, naquela madrugada, 5 vacas foram encontradas mortas em uma fazenda vizinha. Os moradores, sem saberem o que enfrentavam, começaram a falar de onças, mas os cortes eram profundos demais, as marcas de garras, largas demais. A vila começou a desconfiar. E então, os boatos viraram medo. E o medo virou ódio. A casa dos Silveira foi incendiada. Mas Elias sobreviveu, fugiu para o mato. E ali escondido por anos, escondido, sobrevivendo como bicho, até conhecer uma mulher chamada Maria. Maria não sabia de nada. Casou-se com Elias e teve um filho, André. A maldição, no entanto, sabia exatamente o que estava fazendo. Elias tentou fugir do destino. Tentou viver como homem e não como fera. Mas na noite em que seu filho completou 13 anos, o sangue clamou. O ritual aconteceu sozinho. Como se a maldição tivesse vontade própria. André teve febres altas, gritos durante a noite, olhos que brilhavam no escuro. Quando apareceu a primeira lua cheia, ele sumiu. 3 dias depois, foi encontrado agora, com o rosto coberto de sangue seco, dormindo às margens do rio. Elias não teve escolha. Contou tudo. O peso da verdade esmagou Maria. Ela fugiu com o menino, mas nunca mais foram visíveis. Alguns dizem que tentaram romper a linhagem, que se esconderam nos Pampas do Sul. Mas a maldição, ela sempre encontra um jeito de retornar. Em 1976, uma série de mortes brutais voltou a assombrar a região de Mata Negra. Animais despedaçados, pessoas desaparecidas, uivos ecoando à meia-noite. Um velho sitiante jurou ter visto uma criatura com olhos de homem e corpo de lobo. Disse que ela olhou como se chorasse. Logo depois, ele desapareceu também. A polícia chegou a investigar, mas os relatórios foram arquivados. Oficiais que ousaram se aprofundar demais acabaram afastados. Alguns enlouqueceram, outros sumiram.
Quem ainda vive na vila diz que o atual portador da maldição é um tal de Miguel, neto de André. Um jovem calado que vive recluso, trabalhando como marceneiro. Dizem que ele nunca tira os óculos escuros, mesmo à noite, e que nunca é visto fora de casa nos dias que antecedem a lua cheia. O mais sombrio, no entanto, é o que se sussurra entre os mais velhos, que Miguel aceitou o fardo. Que ele não tente lutar contra a maldição. Ele a controle. Usa como arma contra quem ameaça sua família, que é por isso que ninguém ousa confrontá-lo, e que a vila, mesmo em silêncio, ainda é o protegido. Porque sabemos, o que corre no sangue dos Silveira não é humano, e que tentar quebrar a linhagem seria convidar algo muito pior a surgir. Segundo a lenda, se a maldição for negada, se os herdeiros recusarem o fardo, o espírito da fera se libertará. E então, vagará sem controle, pulando de corpo em corpo, destruindo tudo em seu caminho. Por isso, a família nunca permitiu que o elo fosse rompido. O horror contido vale mais que o caos solto pelo mundo. Hoje, nas noites de lua cheia, se você visitar a região de Mata Negra, talvez escute uivos distantes. Mas não se engane, não são lobos. São os lamentos de uma linhagem condenada. E se por acaso cruzar com um homem de olhos amarelos que carrega o cheiro da terra e da morte, fuja, porque quando menos esperar, ele estará atrás de você. Não por escolha, mas porque a maldição escolhe você como o próximo. Afinal, toda linhagem precisa continuar, e o fardo precisa ser passado. Cuidado onde você pisa, pois poderá ser o próximo a receber a maldição.